Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos estudar algumas definições que são normalmente utilizadas para análise de circuitos, que são muito importantes aí para o posterior estudo de análise de circuitos CA em paralelo. A discussão que vamos fazer para circuito CA em paralelo é similar àquela que nós fizemos lá na aula 24, no caso de corrente contínua, né? Lá nós tínhamos definido que a condutância é o inverso da resistência e poderíamos obter a condutância total do circuito somando as condutâncias individuais de cada ramo desse circuito em paralelo, certo? E no final nós poderíamos calcular a resistência total como sendo o inverso da condutância total. Em circuitos de corrente alternada, definimos a admitância com o símbolo Y maiúsculo aí, pessoal, como igual ao inverso da impedância. E a unidade de medida no sistema internacional é o Siemens, como o símbolo S maiúsculo. A admitância é uma medida de quanto o circuito CA admite ou permite a passagem da corrente. Portanto, quanto maior o seu valor, maior será a corrente para a mesma tensão aplicada. A admitância total de um circuito também pode ser calculada somando-se às admitâncias em paralelo. A impedância total do circuito, então, será o inverso da admitância total. Ou ainda, pessoal, podemos fazer conforme a expressão 4, né? Onde o inverso da impedância total é igual à soma do inverso das impedâncias individuais de cada um dos elementos. E por fim, então, a admitância total pode ser reescrita conforme a expressão 5. Assim como nós vimos nos estudos lá de circuitos em corrente contínua, principalmente lá com resistores, né, ligados em paralelo, pessoal, temos alguns casos particulares. Por exemplo, para o caso de impedâncias em paralelo, temos que o inverso da impedância total é igual ao inverso da impedância 1 mais o inverso da impedância 2. Se aplicarmos as mesmas manipulações matemáticas estudadas lá na aula 24, quando nós estudamos resistores em paralelo, né, pessoal? Isso resultará na expressão 6. Ou seja, a impedância total de dois dispositivos em paralelo pode ser resolvida aí aplicando o produto pela soma. Agora, para N impedâncias iguais em paralelo, a impedância total é determinada pela expressão 7. Ou seja, pega-se ali o valor de uma dessas impedâncias iguais e divide pelo número de impedâncias iguais. Para o caso de três impedâncias em paralelo, temos então a expressão 8. Essas são as expressões mais usuais, então, para o cálculo da impedância total de dispositivos em paralelo. Como falei no início dessa aula, a admitância é o inverso da impedância. Para o caso de resistores, temos a expressão 9. Ou seja, é expressa em termos de sua condutância complexa. No caso de elementos reativos, nós vamos denominar susceptâncias o inverso das reatâncias. As susceptâncias indicam quanto o componente é susceptível à passagem de corrente, e é também medida em Siemens, e é representada pela letra maiúscula B. Para o indutor, temos a admitância na equação 10, reescrita como susceptâncias na equação 11. Observe que no caso dos indutores, um aumento da frequência ou da indutância resultará numa diminuição da susceptância, ou, correspondentemente, a admitância. Para o capacitor, temos a admitância na equação 13, reescrita como susceptância na equação 14. No caso dos capacitores, um aumento da frequência ou da capacitância resultará no aumento da susceptância. No caso de circuito CA em paralelo, o diagrama de admitâncias é usado com três admitâncias representadas como mostra aí a figura 2. Observe que a condutância, assim como a resistência, né, está no eixo real positivo, enquanto a susceptância indutiva e a capacitiva estão em sentidos opostos no eixo imaginário. Então, pessoal, qualquer que seja a configuração, série, paralelo ou misto, né, série paralelo, o ângulo de fase associado à admitância total coincide com o ângulo pelo qual a corrente está adiantada ou atrasada em relação à tensão aplicada. Nos circuitos indutivos, θT é negativo, enquanto nos circuitos capacitivos, θT é positivo. Para circuito CA em paralelo,
O tipo de configuração do circuito e também a grandeza que nós desejamos obter vai determinar aí qual tipo de técnica que nós vamos utilizar. Algumas vezes vai ser mais vantajoso utilizar aí o método da impedância, certo? Mas como nós vamos ver agora, pessoal, conhecer a estratégia de cálculo via admitância pode ser também bastante vantajoso em algumas situações. Mas antes de a gente ir para os exemplos numéricos, né, pessoal? Lembre-se que tem a lista de exercícios para vocês baixarem e tentar resolver depois que terminar esse vídeo, tá? O link está na descrição, tenta resolver e depois, como sempre, eu vou subir um vídeo com a solução para que você possa conferir os resultados, né? E acompanhar o teu desempenho nos estudos, ok? Vamos lá então. Exemplo 1. Para o circuito visto na figura 3, A. Calcule a impedância de entrada. Bom, pessoal, no caso aqui nós temos dois dispositivos em paralelo, uma resistência e uma indutância representada por sua reatância indutiva. Então, pessoal, como nós temos dois elementos, é um caso especial onde nós podemos aplicar o produto pela soma, conforme nós vimos anteriormente nessa aula, certo? Então, nós temos aí o produto da impedância do resistor com a do indutor dividido ali pela soma dessas impedâncias. Atribuindo os valores, a impedância total nesse caso dá ali 4,472 ohms com um ângulo de 63,43 graus. Então, nós temos a impedância total no formato polar. E no formato retangular, temos ali 2 ohms mais J4 ohms, que seria o equivalente para um circuito série dessa representação da figura 3, né, pessoal? Item B, construa o diagrama de impedâncias. Bom, pessoal, na parte real nós temos ali 2 ohms com um ângulo igual a 0, né? E a parte imaginária, que é representada ali pela reatância indutiva total ali, nós temos 4 ohms com ângulo 90 graus, correto? E a impedância total, 4,472 ohms com 63,43 graus. C. Calcule as admitâncias de cada ramo em paralelo. Para a admitância do resistor, nós vamos ter a condutância do dispositivo com um ângulo de 0 grau. E a condutância é o inverso da resistência, né, pessoal? Então, atribuindo os valores, o módulo será 1 sobre 10 ohms, que representa 0,1 siemens, com um ângulo de 0 grau. Ou, na forma retangular, 0,1 siemens mais J0. Para o ramo representado pela reatância indutiva, nós temos a susceptância dessa reatância indutiva, né, que é o B ali, com um ângulo de menos 90 graus. E no caso, a susceptância indutiva ali, pessoal, é o inverso da reatância indutiva, ou seja, 1 sobre 5 ohms, resultando em 0,2 siemens com um ângulo de menos 90 graus, ou ainda na forma retangular, menos J02 siemens. D. Determine a admitância de entrada e construa o diagrama de admitâncias. Bom, pessoal, no caso de dispositivos em paralelo, basta somar as admitâncias individuais, né? Nesse caso, para fazer a soma, vamos pegar o formato retangular aí para a admitância do resistor e do indutor, né? Fica mais fácil. Então, somando as partes reais, dá ali 0,1 siemens e a parte imaginária vai dar ali menos J02 siemens. E na forma polar, nós temos a admitância total sendo 0,224 siemens com ângulo de menos 63,43 graus. E vamos ver como que fica, então, o diagrama de admitâncias, pessoal. Na parte real, a admitância vista ali apenas pelo ramo do resistor, certo? 0,1 siemens com um ângulo 0. E a parte do indutor, agora ela fica ao contrário do que nós temos da reatância indutiva. Compare com o diagrama de impedâncias que nós fizemos no item B, pessoal. No caso da admitância indutiva, né, nós temos 0,2 siemens com um ângulo de menos 90 graus, certo? Então, na admitância indutiva, nós teremos a representação na parte negativa do eixo dos imaginários, certo? Enquanto na impedância, a reatância indutiva fica na parte positiva ali, né, do eixo dos imaginários. Exemplo 2. Calcule as admitâncias dos circuitos em série visto na figura 4. Bom, pessoal, nós temos aqui um primeiro exemplo com os dispositivos em série, né? Uma resistência e uma reatância capacitiva. Fazendo aí na forma retangular, pessoal, nós temos que a impedância total, a parte real será o valor da resistência e a parte imaginária menos J
XC, né? A reatância capacitiva. Nesse caso, temos 3 ohms menos J 4 ohms. A admitância total será, então, o inverso da impedância. A gente poderia, então, pegar o denominador, pessoal, e converter na forma polar para realizar a divisão. Ou podemos multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador, certo, pessoal? Nós estudamos isso lá na playlist de ferramentas matemáticas e computacionais que nós temos aqui no canal. Caso você tenha dúvida, você pode acessar o link, vai estar na descrição desse vídeo. O resultado será o mesmo, né? Então, realizando as operações aí, pessoal, a admitância total será de 0,12 siemens mais J016 siemens. Para o circuito da figura 4b, pessoal, nós temos agora os 3 elementos básicos, né, passivos, em série. Então, a impedância total será 5 ohms mais J2 ohms, representando ali a reatância indutiva, menos J 0,2 ohms, representando a reatância capacitiva. Fazendo a soma aí, pessoal, nós temos 5 ohms da parte real, que é o resistor ali, mais J 1,8 ohms. E para a admitância total, é o inverso da impedância total, 1 sobre 5 ohms mais J 1,8 ohms. Vamos repetir o procedimento ali feito no item A, né, pessoal? Multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do denominador. Realizando as operações, nós temos a admitância total como 0,1062 siemens menos J 0,0637 siemens. Bom, pessoal, agora é a hora de você fazer o download da lista de exercícios, né? O link está na descrição desse vídeo e depois eu vou subir um vídeo para você conferir os resultados, ok? Bom, verifique a sua inscrição no canal para ser avisado aí sobre os próximos vídeos, né? Deixe seu like caso tenha gostado e fique à vontade para deixar sua crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários, né? Bom, forte abraço e até a próxima aula.